Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Passando aqui para vivenciarmos juntos mais um grupo de perseverança, Cristo é Deus, e aí vivenciarmos juntos esta formação tão especial que o Papa Francisco nos apresenta, que também Deus falou no coração da nossa coordenadora para que pudéssemos vivenciar neste tempo esta formação mais que especial, que na verdade é uma exortação, né, do próprio Papa para os nossos corações, para a nossa vivência. Tudo a ver com o que a gente está vivendo também neste tempo, politicamente, falando em relação ao meio ambiente, falando em relação a relações humanas, né, a nossa vida social. Então, essa exortação ela vem falar ao nosso coração de todas as formas. Mas aí, para a gente começar o nosso encontro de hoje, queria que a gente pedisse a Deus, pedisse ao Espírito Santo que venha guiar os nossos passos, guiar o nosso coração, para que a gente possa buscar o melhor para nós e para os irmãos. Vou começar cantando uma canção e em seguida a gente pede esse Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos que estão chegando, que estão vindo, e vão participar conosco também nessa noite. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pra finalizar, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos unidos e reunidos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Você pode voltar ao vídeo, pode participar desde o começo. E lembrando que ele fica sempre gravado, então você pode marcar a galera para participar também, porque é muito importante esse momento da perseverança. É o momento em que a gente tem para se aprofundar ainda mais naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, né? Todos os sábados é fundamental sua participação na reunião de oração, no grupo de oração. Mas o grupo de perseverança é um momento também em que você pode se aprofundar na espiritualidade e também como grupo de oração, como engajado, né? Então é super importante. Inclusive a gente está vivendo essa preparação hoje, é uma preparação para o congresso estadual que acontece no final de semana. Então você que ainda não se inscreveu, você que ainda não está inscrito e participando de alguma forma, se preparando, vá lá no site da RCC Ceará, rccceará.org, e faça a sua inscrição gratuita no nosso site para participar do congresso estadual. Eu mesmo estou empenhadíssimo, fazendo muitas coisas. Vamos participar diretamente do momento do congresso, né, da transmissão do congresso, e estou aqui meio que totalmente dedicado, vamos dizer assim, ou muitamente dedicado, inventando palavra e tudo, para o congresso que vai acontecer nesse final de semana, tá? Então participe, vai ser uma benção, inclusive com participação do nosso coordenador nacional, né, o Vinícius, também a Aurilene, nosso coordenador estadual, e tantos outros irmãos maravilhosos que vão participar. Inclusive tem uma noite carismática maravilhosa sendo preparada aí pela banda Dominus, de Minas Gerais, que vocês conhecem bem, né, pelos louvores aí do Ministério de Música do Cristo é Deus. A banda Dominus vai fazer uma grande noite uma noite carismática para a gente vivenciar muito amor de Deus, tá bom? Através do louvor. Então, nós paramos lá no 58. Vou abrir aqui o PDF para a gente acompanhar lá no parágrafo 58, é isso mesmo. E aí a gente estava falando, na verdade assim, o Papa ele fala fortemente isso, né? Até a dona Valda estava comentando aí, falando aí nos comentários, né? O quanto o Papa ele é antenado na nossa realidade social, né? O Papa é realmente antenado na nossa realidade social. Concordo que é impressionante, dona Valda, é mesmo, né? Parece que o que ele está falando é totalmente atual. Ele escreveu em 2013, continua vivo. É isso que a gente está vivendo, né? Não tem para onde correr, né? Então o Papa ele fala de uma forma muito real, de quem conhece as nossas realidades, não só a nossa realidade de América do Sul, né? A realidade como o mundo inteiro, né? Você imaginar que o que ele fala aqui serve para a África, serve para a Ásia, é uma realidade mundial, né? A gente está vivendo momentos de globalização em que o comércio, a economia é algo que é tão fundamental, né? E é vivenciado como fundamental, e muitas vezes faz com que a desigualdade aumente cada vez mais. E o Papa está lá, antenado, atento a isso e falando sobre isso, denunciando isso, né? Para que a gente possa ser verdadeiramente humano, e não objeto, e não consórcio, não comércio, né? Que a gente possa ter cada coisa no seu lugar. O dinheiro é importante, mas ele tem que ficar no lugar dele, não no lugar de pessoas, né? O dinheiro não pode ser o rei da nossa vida, né? O dinheiro ele precisa ser uma ferramenta para a nossa vida, por exemplo. O Papa fala de manipulação, fala de degradação, o Papa fala de muitos tópicos sociais. E aí a gente parou no 58, é onde a gente vai recomeçar. Vou aqui espelhar o PDF para vocês. Vamos lá. Isso. 58. Para deixar bem claro aqui para vocês.
botar aqui a pontinha aqui do que a gente terminou. A gente terminou justamente com essa frase. Olha só. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles os bens que aferrolhamos, né? A gente está trancando os sonhos dos pobres. Isso é um roubo, isso é tirar-lhe a vida, é um assassinato. A gente precisa, por exemplo, né? A gente pode refletir sobre isso. Eu acho interessante a gente refletir sobre isso. Percebe que quando Deus criou o mundo, ele deixou Adão e Eva no paraíso, né? Tem, claro, tem toda uma simbologia, tem toda uma questão em volta do Gênesis. Mas não é essa questão que eu quero trazer. Eu quero trazer uma reflexão filosófica, metafórica também, em relação ao Gênesis. Você imaginar que quando Deus criou o mundo, ele usou 7 dias, aquela coisa, né? No 7º dia descansou. E ele deu para o homem dominar e cuidar, né? Que na verdade, assim, o sentido da palavra de Deus não é de o homem destruir o que Deus criou, né? Mas de administrar, de cuidar do que Deus criou. Inclusive do nosso próprio corpo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, administrando aquilo que Deus deu. E a realidade é que é como se Deus realmente tivesse deixado o homem para cuidar do paraíso que Deus deixou, que Deus criou. Olha a loucura! Como é que é isso, né? Deus deixou o homem para criar, para cuidar de toda a criação de Deus. E o que o homem tem feito? Destruído, né? Destruído. Imaginar que Deus criou esse mundo inteiro para que os homens vivessem em paz. Vivessem em harmonia. É difícil, mas é a realidade, né? É a realidade que a gente está vivendo. Eu fico triste quando eu falo isso, porque queria tanto que a gente vivesse num mundo melhor, né? A gente sonha tanto com isso. Eu espero que um dia aconteça, que um dia se realize, né? O meu sonho vai continuar ativo. Mas cada vez mais a gente tem dúvidas, porque os homens parece que a humanidade, eu não quero falar homens no sentido de sexualidade, de gênero, né? Mas a humanidade parece que está cada vez pior, as pessoas, enfim, hoje em dia é cada violência, cada coisa, sabe? É filho matando pai, mãe matando filha, é um negócio meio tenso. Mas enfim, não vamos focar naquilo que é doloroso, mas vamos focar na esperança, né? Eu tenho essa esperança também. Espero que você compartilhe dela comigo. Mas enfim, vamos ler aqui o 58, para você ler junto comigo. Uma reforma financeira que tivesse em conta a ética exigiria uma vigorosa mudança de atitudes por parte dos dirigentes políticos, a quem exorto a enfrentar esse desafio com determinação e clarividência, sem esquecer naturalmente a especificidade de cada contexto. Olha o que o Papa faz. O Papa tem um sonho de uma reforma financeira que tivesse em conta a ética, que tivesse em conta a ética, exigiria uma vigorosa mudança de atitudes por parte dos dirigentes políticos. Interessante, ele até exorta, né? Tem aí o texto aí para você ler e acompanhar comigo. O Papa ele sonha com essa reforma financeira e a única exigência para que essa reforma, inclusive ética, aconteça, é uma mudança de atitude por parte dos governantes, por parte de quem está à frente da nossa economia, por parte do nosso empresariado. Então, era necessário que houvesse essa mudança de atitude. Senão, não vai haver mudança. Se não houver mudança de atitude da parte de quem está em cima, não vai haver uma reforma financeira. Porque o pobre não tem como reformar nada. O pobre não tem como mudar, ele não manda em nada. Quem manda é quem está em cima. Né? Quem manda é quem tem o poder. E hoje o poder, ele é o foco das nossas guerras. Enfim, né? É triste em realidade.
E aí o Papa continua, olha, o dinheiro deve servir e não governar. Isso aqui devia ser cabeceira pra gente, né? Caramba, que frase, hein? Eu vou postar já já na minha rede social isso aqui. O dinheiro deve servir e não governar. São palavras do Papa para nós hoje e sempre. E são palavras para os nossos gestores e maus gestores, por sinal, né? O dinheiro não deve servir. O dinheiro deve servir e não governar. Ou seja, a gente não deve viver em prol do dinheiro. O dinheiro precisa ser uma ferramenta para nós. O dinheiro precisa ser ferramenta para nossa necessidade, para nossa vivência comum, vivência social, né? O dinheiro deve ser instrumento, inclusive para uma nova realidade social. O dinheiro deveria ser isso. Deveria ser possibilidade, né? E aí, infelizmente, a gente vive num tempo em que o dinheiro ele é um ópio. O dinheiro ele é fonte de guerras, de batalhas, de luta. O dinheiro ele gera um poder. Na verdade, poder e dinheiro estão muito enraizados, né? Então, tipo assim, queria eu ter muito dinheiro para poder ajudar os meus irmãos. Queria eu poder ter dinheiro para colocar a serviço dos irmãos. Mas eu acho que quem pensa assim, geralmente é quem menos tem dinheiro. Né? Geralmente quem mais tem dinheiro é quem mais pisa nos outros. Então dessa forma eu nunca vou ser rico. Dessa forma eu nunca vou ter dinheiro. E dessa forma, nunca tendo dinheiro, também não vou poder ajudar os outros com o dinheiro. Isso poderia me deixar triste, mas não me deixa, porque o que é importante para mim hoje é que eticamente eu não me deixe vencer e manipular pelo dinheiro, que eu não deixe o dinheiro ser o meu Deus. Meu Deus é o amor. Deus é amor. Então, eu quero não perder nunca a minha capacidade de amar a Deus, de amar os meus irmãos. Se o dinheiro me afastar dos meus irmãos, se o dinheiro me fizer impedir de estar em contato com os meus irmãos, ele não vai ser um benefício, ele vai ser um mal para a minha vida. Então, eu nunca vou querer ter dinheiro para isso. Né? Essa frase do Papa já diz muita coisa. A gente poderia passar a noite todinha só com ela marcadinha e conversar sobre ela. Mas a gente tem que seguir, e a gente seguindo, a gente vai lendo aquilo que o Papa vai escrevendo, ele vai dizendo, olha, o Papa ama a todos, ricos e pobres. Isso aqui devia ser um tapa na cara, talvez seja já, né? Um tapa na cara de muitos de nós. O Papa diz, o Papa ama a todos, ricos e pobres. Ou seja, o Papa não deve e não pode e não faz acepção de pessoas. Mas a gente faz. Muitas vezes nós fazemos. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas aqui ele fala de ricos e pobres porque a gente está falando de economia, a gente está falando de financeiro, a gente está falando de reforma financeira, está falando de tudo isso, sociedade inclusive. Mas tem muitas outras questões envolvidas. A gente está falando aqui de acepção de pessoas também. Então tem gente que faz acepção de pessoas pela cor da pele, pelas escolhas que a pessoa faz. Por exemplo, no grupo pode ter alguém que, não necessariamente no nosso grupo, mas dando um exemplo, pode existir algum grupo que de repente uma pessoa do grupo, uma jovem, vira mãe solteira. Será que aquela jovem ela deve ser repelida ou repudiada por isso? Será que isso é motivo para que ela seja desrespeitada, para que ela seja afastada, para que ela seja punida por pessoas como ela? Meus irmãos, se a gente acredita no juízo final, ou se a gente acredita em Deus e que Deus é justo, a gente deve deixar Deus julgar e não nós mesmos julgarmos. Né? No Brasil não é crime ser mãe solteira.
Então, se não é crime, ela não é uma criminosa. Então, quem sou eu para julgar? Né? Claro, se o meu irmão está cometendo um crime de corrupção, eu devo denunciar, sim. Isso seria o correto e justo, porque ele está sendo um criminoso. Se eu sei que um outro irmão cometeu um grave atentado, um crime, eu preciso denunciar. Né? Essa é a realidade. O padre não faz, se ele tiver ouvido uma confissão, ele não pode apresentar essa confissão, né? Vamos dizer assim. Mas nós, leigos, se a gente sabe, se a gente tem alguma prova, a gente pode e deve denunciar, porque isso é justo. Mas diante de um pecado ou uma situação de má escolha ou de um erro até grave, tem julgamentos que a gente não pode fazer. Até porque quando a gente denuncia um crime, esse crime vai ser julgado depois por um juiz e não por nós. A gente faz a denúncia. Né? A gente simplesmente apresenta, inclusive, a possibilidade da pessoa se defender. Né? É necessário. Inclusive, a pessoa tem direito, total direito de pedir perdão por algo que tenha cometido, por algo que tenha feito de errado, né? Por um erro que tenha cometido. Então, o que eu quero aqui é eliminar a possibilidade de a gente julgar as pessoas antes ou sem possibilidade de julgamento. Nós não somos juízes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, inclusive na hora de fazer a acepção de pessoas. Ah, mas é porque ele é negro, ele é da favela. E aí, qual é o problema? Todo negro da favela rouba, mata, ou é traficante? Não tem nada a ver isso. Ah, é porque... Pronto, é porque é político. Quer dizer que todo político é corrupto, é ladrão? Caramba, muitos são. Mas nem todos, né? Nem todos. Pode ser que aqui e acolá escape um. Né? Tô dando um exemplo bem cruel, mas bem cruel para mim mesmo. Mas enfim, eu não posso julgar. Se eu disser que um político é ladrão, eu tenho que provar. Se eu disser que um político é ladrão, eu tenho que ter provas para o que eu digo. Né? Ah, está sendo julgado e tá. Beleza. Então ele vai ser julgado, que ele seja condenado, é isso que a gente espera. Né? E é isso que a gente deseja. Da mesma forma que a gente não pode abrir a boca e dizer, o político ali é um santo, né? Ele nunca fez nada e nem nunca vai fazer. Aí eu boto a mão no fogo por ele. Pois meu filho, se prepare para a queimadura que vai ser grande. Botar a mão no fogo nem por um amigo. Eu ajudo meu amigo, gosto do meu amigo, mas botar a mão no fogo que ele nunca vai errar, jamais. Todo mundo é passível de erro. Todo mundo é passível de erro. Né? A gente é que tem que ser consciente dos nossos erros e ser capaz de assumir as consequências dos erros que a gente comete. Né? Então, eu lembro muito bem, talvez quem está me acompanhando aí, Dona Francisca, Dona Valdo, né? Algumas pessoas que são até mais antigas um pouquinho, de repente alguém que já morou no interior. Eu até já falei disso na questão da honra, né? E tinha aquela coisa, né? Palavra de homem, né? Prometer e cumprir, aquela coisa, a família. O fulano é lá dos Carneiro, o fulano é lá dos Ferreira, o fulano é lá dos Pereira. Então, é boa gente, é de boa família. Né? Então, tinha muito dessa questão. Então, quando a gente percebe que faz acepção de pessoas, separando, por exemplo, fulano tem que sentar aqui na frente, fulano deixa fulano lá atrás, sabe? Então, a gente faz acepção de pessoas, a gente está julgando, a gente está deixando de viver a nossa humanidade, a nossa fraternidade, para botarmos o poder em primeiro lugar. Né? E aí, colocar o dinheiro em primeiro lugar, porque poder vai se transformar em dinheiro lá na frente. E talvez é muito disso, a questão da corrupção. A corrupção é por dinheiro, gente. Não tem outro motivo, não. O cara é corrupto para quê? Para ganhar dinheiro. Ele não é corrupto porque, eu sou corrupto porque eu quero ajudar os pobres. Não é isso. Não é isso. Às vezes a ajuda para o pobre que um cara dá
é para mascarar o roubo que ele faz. Por exemplo, você pega fulano de tal, ele não quer pagar imposto, aí o que ele faz? Ele ajuda ali as crianças carentes, e aí é descontado o imposto dele e tal, não sei o que, para ele se livrar. É como, por exemplo, um cara que é criminoso e de repente ele vai ter que prestar serviço comunitário. Então ele não vai ajudar as pessoas porque ele é bonzinho, ele vai ajudar as pessoas porque aquela é a pena dele. Prestar serviço comunitário. Tem muita coisa por aí, né, que a gente às vezes não entende, mas é verdade. Então o Papa ama a todos, ricos e pobres. Mas o Papa tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Olha que coisa interessante. O Papa ama a todos, ricos e pobres. O Papa não faz acepção de pessoas, mas o Papa ele tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Olha que coisa, né? Coisa que o Papa diz. Muito forte, por sinal, né? Para os nossos tempos também. Enquanto tem pobre morrendo na minga no meio da rua, tem rico dizendo que pobre é pobre porque quer. Como eu vi uma reportagem semana passada da esposa de um governador famoso aí. Eu não vou dizer, aqui eu nunca digo o nome de ninguém, mas todo mundo sabe, né? Então, pessoas dizendo que o pobre está na rua porque quer, enfim, é pobre porque quer. Sabe? Infelizmente, existem pessoas assim. E é isso que o Papa está combatendo. E pessoas assim, que muitas vezes falam assim, pensam assim, são as primeiras que estão lá nos primeiros bancos da igreja para comungar. Que se diz o alto cristão, o mais maravilhoso de todos. Pensa dessa forma. Bandido tem que morrer mesmo. Pobre tem que se acabar mesmo. Se acabar essa raça de pobre tudinho. Sabe? Então esse tipo de comentário, de vivência, vai morrer pobre. Sabe? Não, cara. Então o ideal seria que todo mundo vencesse na vida. Era o mais maravilhoso possível. Teria coisa melhor de a gente olhar para os nossos irmãos, todo mundo com sucesso na vida? Olhar para o grupo aí, ó, esses jovens do grupo, tudo fazendo faculdade, terminou a faculdade arranjando um emprego massa, crescendo na vida, se desenvolvendo. Seria perfeito, seria lindo, maravilhoso. Na minha concepção. Eu penso assim, eu gostaria que fosse. Crescer seria ganhar muito dinheiro e deixar de morar na Jurema e morar num bairro nobre? Não estou falando isso. Né? Melhorar de vida, de repente poder ajudar a sua família, poder viver melhor, poder ter como estudar, ter como se sustentar os filhos que vão vir, né? o casamento que vai aparecer e etc. É isso que eu estou falando, é crescer, se desenvolver na vida e ser gente, ser alguém que possa ser respeitada. Porque, infelizmente, hoje em dia ser respeitada é uma pessoa que tem dinheiro, que tem um carro, que tem uma casa bonita. Sabe? Não é para ser. É isso que o Papa está dizendo aqui, ó. Os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. No lugar de os ricos pisarem nos pobres, eles deveriam promovê-los, ajudá-los a crescer. E isso não seria favor, não deveria ser favor. Deveria ser uma necessidade. Exorto-vos, continuou o Papa, a uma solidariedade desinteressada. Eu vou marcar aqui essa palavra, só ela, ó. Desinteressada. Não é aquela solidariedade para aparecer, né? O cara tipo assim, eu vou doar aqui 20 cesta básica, aí vou botar aqui, chamar o jornal para cobrir aqui, para todo mundo ver que eu doei 20 cesta básica. Não precisa estar divulgando que doou 20 cesta básica. Se você quer fazer o bem, que seja um bem desinteressado. Que não seja por retorno, não. Nem de imagem, nem financeiro, nem de marketing. Que seja simplesmente porque as pessoas estão precisando e você tem como ajudar. Forte essa palavra, desinteressada. Exorto-vos a uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma ética propícia ao ser humano. Ou seja, que a gente possa regredir com esse pensamento mercantil e objetivador, assim,
descartável, que as pessoas são descartáveis, relações cada vez mais líquidas, cada vez mais cada um por si e Deus por todos, sabe? Esse negócio de, cara, faz o que tu quiser, sabe? Não é individualismo, relativismo, não é. Que a gente possa perceber que exista uma solidariedade desinteressada ao ponto de um amar ao outro. Poxa, eu estou te ajudando porque eu sei que você precisa e eu quero ver você bem. Eu quero ver você feliz. Eu quero que você tenha a oportunidade de sorrir. E eu quero que um dia você chegue onde eu cheguei. Alcance o que eu alcancei. E eu quero te ajudar a chegar lá. Sabe? Então, seria o mais desinteressado. Seria... Cara, uma vez eu ouvi uma freira dizer... Eu não consigo ser feliz se eu não conseguir fazer ninguém feliz no mundo. Eu só vou ser feliz na minha vida se eu conseguir fazer alguém feliz. Tem até uma frase que eu gosto muito, que diz assim que a verdadeira felicidade é aquele que consegue saborear plenamente cada instante que detém nas mãos. Então, tipo assim, sabe quando você encontra uma criança e aquela criança sorri pra você? Sabe aquela criancinha de cola assim, tá chorando, não sei o que, aí você consegue fazer uma brincadeira e ela sorri. Cara, é um sentimento tão bom. Aquele sorriso te faz sorrir por dentro. É disso que eu tô dizendo, sabe? Aquela senhorinha tão carente que quando você chega lá com aquela cesta básica para ela e ela sabe que aquela cesta básica vai ajudar ela por 15 dias a alimentar os filhos e netos, aquilo é uma felicidade verdadeira. Aquilo é uma alegria verdadeira para ela. Porque, poxa vida, para ela é providência de Deus. Ali você é Deus para ela, naquele momento. Eu não estou falando de uma forma paradigmática, não assim, banalizando Deus. Não é isso. É que ela está olhando, em você ela está vendo Deus. Porque foi Deus que te mandou. E quando a gente aprende a reconhecer isso, perceber isso, e a gente aprende a ter esse desinteresse no retorno e simplesmente dá, se doa, se entrega, a gente aprende o que é felicidade. Às vezes a gente está esperando a felicidade, a gente alcançar uma felicidade que a gente nunca vai alcançar. E a gente deixa passar os momentos felizes que Deus nos proporciona. Meus irmãos, preste atenção. Talvez a vida está passando na frente dos seus olhos e você não está vendo. Talvez a oportunidade passe na frente da sua vista e você não está percebendo. Porque você está procurando outra coisa. Uma felicidade fantasiosa. Lembre que Deus não é fantasia. Deus é realidade. Tá? Nunca esqueça disso. Deus não é fantasia. Também não é fantasma. Deus é realidade. Ou seja, o céu está se fazendo aqui agora. Quando você está assistindo esse momento, quando você está assistindo essa live, o céu está acontecendo. E o que você está fazendo? O que você está vivendo? Em quem que você está pensando? Como você está agindo? Quem você está ajudando ou levando para o céu com você? Olhe, olhe. Juízo. Passando de ponto aqui, ó. Vamos para o 59, tem esse subtítulo: Não há desigualdade social que gera violência. Olha, mais um assunto que o Papa vai chegar aqui que é muito forte. Violência, né? Não há desigualdade social que gera violência. Ela poderia falar só do tema, né? O que gera violência nas nossas sociedades? É a desigualdade social. Sabe, na Idade Média, tinha alguns padres da igreja, até bispos, né? Gente grande da igreja, que dizia que
O pobre nasceu para ser pobre. O escravo nasceu para ser escravo. E Papa João Paulo pediu perdão por todas essas coisas, né? Porque era tudo um erro. Deus não chamou ninguém a ser escravo. Deus não quer que ninguém seja escravizado por outra pessoa. E aí, a gente tem a oportunidade de ver o Papa Francisco hoje falar isso. 59. Hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança. Mas enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade, entre os vários povos será impossível desenraigar a violência. Hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança. Mas enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade, jamais vai ser possível acabar com a violência. O texto fala por si só. Enquanto, meus irmãos, houver desigualdade social, haverá violência. O que causa a violência é a desigualdade social. E o que causa a desigualdade social é a ganância. É o dinheiro como um Deus. É o poder como objetivo. Pessoas que querem cada vez acumular mais e pisar nos outros para alcançar os seus próprios objetivos sem justamente pensar nos outros. Então, enquanto houver divisão, enquanto houver desigualdade, enquanto houver gente pisando em outros, vai haver violência. Vai haver retaliação. Vai haver revolução. Vai haver embate, vai haver choque. Porque quem tem o poder vai usar de violência também. Esses assuntos me deixam meio triste, mas é tanta realidade, é a realidade que nos cerca. Acusam-se da violência os pobres. Né? Quem é rico diz que a violência vem dos pobres. E as populações mais pobres, mas sem igualdade de oportunidade, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão terreno fértil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Então, o que acontece? Quem é rico, quem tem condições, quem é dono do poder, coloca a culpa da violência nos pobres. Quem é o ladrão? É o da favela. Quem é o marginal? É o da favela. Quem é o maconheiro? É o da favela. Quem é o da facção? É o da favela. Quem é o estuprador? É o da favela. Quem é o assaltante? É o da favela. Quem é o assassino? É o da favela. Quem é o corrupto? Quem é o sonegador de impostos? Quem é que causa a desigualdade social que gera violência na favela? Quem inventou a favela? A gente já falou disso quando a gente falou de racismo. Vocês devem lembrar. Vocês lembram quando a gente conversou sobre a favela, por exemplo? O que é a favela? Nada mais, nada menos. Tem duas questões, né, para o nascimento das favelas. Tem a questão do êxodo rural, as secas, e, por exemplo, o povo do Nordeste ia para o Sul para tentar arranjar dinheiro, para arranjar um bom emprego. E aqui no Ceará, por exemplo, acontece não só aqui, mas no Nordeste inteiro, a gente tinha pessoas que saíam do interior e vinham para a capital em busca de oportunidades também. Então, do interior vinha para a capital e das vezes da capital ia para o sul. E aí o que acontece? Chegava lá, ou na capital ou no sul, e aí não tinha nada. Não tinha onde morar, não tinha nada. E aí o que acontece? Ia arranjar qualquer bico, ia arranjar qualquer dinheiro com alguma coisa, e ia fazer o quê? Invadir um terreno e montar um barraco. E esse aglomerado de pessoas que não tinham recursos nem para morar, foram se organizando em barracos, uns do lado dos outros, e nascendo as favelas. E historicamente, antes disso ainda, historicamente, é o resquício
ou restício da escravidão no Brasil, que pela Lei Áurea 1888, na verdade, quando acontece a lei de libertação dos escravos, inclusive o Ceará é pioneiro, né? A cidade de Redenção foi a primeira do Brasil, do país inteiro, a libertar seus escravos. Não foi de um dia para a noite. Esses escravos começaram a ser libertos aos poucos. Só que imagina, Dona Valdo, que você comentou aí, negócio do empresário, né? Na semana passada a gente estava conversando. Se hoje o empresário, quando a gente sai do emprego, o empresário não está nem aí, por ele não pagava era nem indenização, ele não pagava rescisão, não pagava era nada. Se dependesse dele, a gente saía com a mão na frente e outra atrás. Imagina os escravos lá atrás, para serem libertos. Como é que os escravos saíam? Meu povo, os escravos saíram para a libertação quando era liberto, né? Sem nem roupa, sem casa, sem roupa, sem trabalho, sem comida, sem nada. Aí o que acontece? Muitos escravos não quiseram nem sair. Alguns deles disseram logo: não tenho para onde ir. Eu trabalho por comida. Você me dá comida e eu trabalho para você. E muitos foram ficando, continuando sendo escravos, sem ser. No papel, não era mais escravo, mas continuava trabalhando para poder comer, porque não tinha onde comer. E aí, tem também aqueles que foram para os quilombos, né, se juntaram para tentar montar uma comunidade, para simular aquilo que eles viviam antes, né, de chegarem e serem escravizados, manterem suas raízes, suas culturas e também formar o seu povo, né? A gente tem um exemplo grande, é a questão do Quilombo dos Palmares, né? Então tem muitos quilombolas, descendentes de quilombolas hoje em dia, que são desvalorizados por governantes, né? São vítimas até de piadinhas racistas, mas e tem o outro caso, que são aqueles que realmente foram embora procurar alguma coisa e se perderam no meio do mundo, que também foram habitar favelas, procurando emprego, procurando alguma coisa e trabalhando pela sobrevivência, para ganhar um dinheiro para tentar sobreviver, né? E aí foram nascendo as favelas, foram se popularizando, crescendo cada vez mais, sem intervenções positivas de governos ou de entidades, instituições e etc. E a desigualdade só aumentava e continua aumentando, lógico, porque os governantes eles estão preocupados consigo, estão preocupados com o seu empresariado e, infelizmente, a gente estava até falando no encontro passado sobre a questão dos direitos, né? Então, se depender dos governantes, eles fazem tirar os direitos dos trabalhadores para que os governantes ganhem mais, os empresários ganhem mais e os trabalhadores cada vez menos. Mas, na verdade, não se acaba com a desigualdade social tirando direitos, né? A gente teria que ganhar mais direitos. A gente tem que ter a oportunidade de ganhar mais direitos. Se a gente fosse comparar o valor de um salário mínimo aqui com o valor que se ganha na Europa, né, o nível de tudo lá é diferente, de saneamento básico, de casa, de transporte, de segurança, tudo é diferente, né? Então é uma realidade que para a gente chegar está muito distante. Mas tem que começar. E tem que começar das nossas consciências. Não somente na hora do voto, mas principalmente cobrar depois que é eleito, né? Então, você votou num deputado, num vereador, num prefeito, num governador, já misturei tudo, né? Num presidente, num senador. Você votou nesse povo todo. E qual é a cobrança que você faz para ele? Ou você fica só defendendo ele pro resto da vida, né? Será que você cobra que ele faça alguma coisa por você e pelo povo?
Ou também você só está preocupado em você? Também tem isso. Também tem gente que só se preocupa consigo. Ah, eu tenho comida em casa, eu não tô nem aí pra ninguém. Ah, eu tenho a minha casa é boa pra caramba, eu tô preocupado com quem não tem casa. Tem gente que pensa assim, meus irmãos. É triste, mas tem. Gente dentro da igreja que pensa assim, né? A pessoa dessa não deveria nem ser da igreja, né? Porque a igreja é totalmente diferente disso. É isso que o Papa tá falando aqui, né? A gente parar de ser falso. Quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinitivamente a tranquilidade. Ou seja, a favela, a periferia, ela é um curral onde os governantes rebolam aquelas pessoas que não têm vez na sociedade. E pega tudo de ruim e joga lá. Tudo de ruim na sociedade, a culpa é de quem? É daquele povo lá. É isso que o governante faz. É isso que o Papa está dizendo aqui. Quando a sociedade, seja local, nacional ou mundial, abandona na periferia a parte de si mesma, que é o próprio povo dela, é o próprio povo daquela sociedade. Aí, e não há programas políticos, forças, ordens, serviços, nada que colabore para que aquela sociedade ela seja integrada. Não adianta ter polícia, não adianta ter civil, ter inteligência, não adianta. A violência vai descambar. Não tem tranquilidade. Se não tem políticas públicas, não tem como ter tranquilidade. Não tem como ter harmonia se um é beneficiado e o outro é excluído. Não dá. Aí imagina dentro de casa. Vou dar um exemplo aqui. Tem mães aqui assistindo aqui esse momento. Você que é mãe tem 2 filhos. 2. Se você trata um muito bem, maravilhosamente bem, e trata um outro mal, será que eles vão conviver bem, os dois? Ou será que um vai crescer com raiva do outro? Ou vão viver brigando? Ou um vai viver roubando as coisas do outro? Pensa nisso. Faz uma reflexão. Comenta aí. Comenta no WhatsApp. Que eu vejo no WhatsApp a galera não fala nem da perseverança, né? Não fala nem do grupo. Tem que compartilhar, irmãos. Tem que, né? Compartilhar para que todo mundo viva a experiência da graça. Então, tá rolando o grupo de oração online. Ah, eu boto lá nos comentários. Mas lá no grupo do WhatsApp, manda depois o que você achou, manda teu testemunho. Por quê? Porque as pessoas que não foram ver vão ficar com vontade e vão ver também. Né? Da perseverança do mesmo jeito. Manda o link da perseverança lá no grupo do WhatsApp. Comenta como é que foi, o que você achou. Ah, eu não gostei disso. Ou eu achei isso legal. Ou realmente esse assunto aqui é muito doido esse assunto e tal. E coloca a tua opinião. É importante. É legal. É para isso que serve. Né? O grupo também serve para isso. O grupo não serve só para falar besteira. Eu vejo cada coisa que se posta, né? Até coisa de política também. Então, fala de coisas que prestam lá também, né? Fala de coisas que enriquecem. Fala de discussões que a gente precisa fazer parte, né? Então, vamos aprender e perceber qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Pelo Papa, o Papa está falando. Não é o Éder, né? Sempre falo isso, mas sempre vale a pena repetir. Não é o Éder que está falando, é o Papa que fala. É o Papa, é ele que está falando. E a gente precisa ouvir a voz do nosso pastor. Isto não acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas porque o sistema social e econômico é injusto na sua raiz. Não é só porque as pessoas que estão sendo pisadas são violentas. Não é só por isso. É porque é injusto mesmo. O nosso sistema social, o nosso sistema econômico é injusto. É injusto, meus irmãos. Sabe quanto faz essa experiência? Eu não tenho por aqui nenhuma, só para dar uma olhada, eu não tenho. Mas faz uma experiência quando você for no mercantil.
Não naquele pequenininho da esquina, não. Mas quando você for no mercantilzinho maior, né? Como tem na avenida e tal. Quando você receber aquela notinha fiscal, aquele cupom fiscal, quando você termina as compras, tem um papelzinho amarelinho, às vezes é amarelo, a maioria das vezes. Papelzinho amarelo ou branco, tem lá escrito o que você comprou. Mas lá embaixo vai ter dizendo quanto você gastou de imposto. Meus irmãos, se a gente quisesse realmente ter uma política social, esses impostos que se pagam sobre alimentos, por exemplo, deveriam ser gratuitos. Não deveria ter imposto sobre alimentos. É o que a pessoa precisa para viver. O Brasil é o maior país do mundo que tem água potável. E a gente paga caríssimo pela nossa água. Aí se você pegar, por exemplo, um cara que é dono de uma locadora de veículos, o cara é dono de uma locadora de veículos. Ele é rico. Ele tem isenção de impostos para comprar carros novos. Parece absurdo para você? É absurdo para mim. Porque enquanto você precisa gastar 27%, um quarto do teu salário de imposto para comprar comida, tem um cara que está comprando carro sem pagar um tostão de imposto para ganhar dinheiro em cima daquele carro. Aí ele usa aquele carro, depois ele vende aquele carro um ano depois, quase pelo valor que ele comprou, e aí vai lá e compra outro zero para colocar no lugar, gastando quase o mesmo valor. Meus irmãos, é o país que a gente vive. Eu só não sei como é que tem gente que concorda com isso, mas é o país que a gente vive. E a gente precisa abrir os nossos olhos. E não é simplesmente botar a culpa lá no povo da favela. Ah, é porque o fulano não quer estudar. Tem escola para estudar, por acaso? Tem escola de qualidade? Ou tem uma escola caindo nos pedaços, que os professores que se virem para dar aula? Eu estou falando isso, mas eu sou professor de escola pública, que fica no Tancredo Neves. É bem pertinho, né? Tancredo Neves, Jardim das Oliveiras, Lagoa da Zeza. É a vizinhança da escola que eu trabalho. São favelas. Eu não sei nem o nome das favelas, né? Porque cada lugarejozinho tem um nomezinho, né? Que de onde vocês moram ali, vocês conhecem, né, a realidade. Como eu não moro lá, eu acabo não conhecendo os nomes que o pessoal chama, né? Mas enfim, é uma realidade que o povo conhece. E aí, ó, vamos continuar aqui com o papo para a gente não se perder. Assim como o bem tende a difundir-se, assim também o mal consentido, que é a injustiça, tende a expandir a sua força nociva e a minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social, por mais sólido que pareça ser. Olha que forte isso. Gente, não adianta você, a gente dizer assim, eu faço a minha parte. Não, não adianta. Eu tenho que fazer mais do que a minha parte. Olha o que o Papa está dizendo. Assim como o bem tende a difundir-se. Por exemplo, se eu faço um bem a você, é provável que você faça esse mesmo bem a outra pessoa. E aí vai multiplicando. Assim como o bem pode difundir-se, o mal também. Eu faço um mal a você, você vai descontar em outra pessoa. Inclusive dentro de casa, às vezes, né? O marido chega em casa com raiva e quer bater na mulher para descontar. Não tem sentido, mas acontece. E aí, ó, é como ele fala aqui, ó, o mal consentido, que é a injustiça, tende a expandir a sua força nociva e a minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social. Ou seja, quando acontece a injustiça e ela não é corrigida, continua injustiça em cima da outra injustiça, isso vai minando todo o sistema político. Daqui a pouco a gente
vive um escarcéu. Explode. Quantos lugares do mundo a gente vê guerra civil? O povo se rebelando, e aí a polícia vai, sabe? É isso. E no Brasil vai acontecer. Ah, é agora? Não, é agora não. Mas se continuar havendo injustiças, vai acontecer no futuro. Porque não tem pra onde correr. Ou acontece e muda, ou não vai acontecer nada. E vai continuar assim. Entende? É aquela ideia, né? Quantos precisam morrer para que algo seja feito? Entende? É muito complicado. É muito complicado. Mas esse Papa sabe das coisas, né, dona Valda? Se cada ação tem consequências, que forte isso, né? Ó, realidade pura. Se cada ação tem consequências, um mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade sempre contém um potencial de dissolução e de morte. Olha que forte isso. Olha que forte isso. Cada ação tem uma consequência. O que a gente planta, a gente colhe. Não é verdade? Então, um mal, por exemplo, a corrupção, um mal entranhado na estrutura de um governo, como a corrupção, por exemplo, causa o quê? Desastre político, como está acontecendo no nosso país, né? Da mesma forma, ele fala aqui da questão do mal embrenhado nas estruturas, contém um alto potencial de dissolução, de separação, de divisão, de confusão, de briga, de fica um lado e outro, né? De opostos e ao mesmo tempo morte. Morte de vários tipos, morte pela omissão, morte, por exemplo, a gente está chegando passou de 65 mil mortes no Brasil por causa de uma doença. Porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, não sei o que, e todo mundo quer o seu dinheiro, o seu poder e morra. Quem quiser morrer, morra. Como teve um dia desse aí, um prefeito na Bahia que disse, vamos liberar o comércio, quem tiver de morrer, vai morrer. Poxa! O que é mais importante, é o dinheiro ou é a vida? É o poder ou é a vida? Dom José Antônio bateu o pé e disse assim, aqui não, na Arquidiocese de Fortaleza, as igrejas continuam fechadas, porque a gente prioriza a vida, nós somos em defesa da vida. Só vamos abrir quando tivermos segurança para isso. Até segunda ordem, as igrejas estão fechadas. Esse é o cara, Dom José. Obrigado, Dom José Antônio, pela sua sabedoria, sua sapiência. Né? Graças a ele, nossas igrejas estão fechadas. Éder, mas era pra gente estar comungando, era pra gente estar na igreja. Meu irmão, se a tua fé não conseguir te fazer se encontrar com Deus num tempo de provação, num tempo de deserto, Jesus passou 40 dias no deserto, o povo de Deus passou 40 anos no deserto. Se você não tiver fé para aguentar 40 dias, 60 dias ou, sei lá, um ano, que cristão é você? Que não consegue vencer uma tentação, uma provação, uma dificuldade, ou um tempo de deserto. Que espiritualidade tu vive? Bem sinceramente. Éder, mas eu preciso da Eucaristia. Todo mundo precisa da Eucaristia. Mas a Eucaristia, ela entra. E o que você tem dentro? A Eucaristia vem de fora para dentro. E o que você tem dentro? O que você tem alimentado por dentro? Tem que se perguntar isso. Antes de falar besteira. Que a realidade é que muitas vezes as pessoas gostam de somente criticar. Elas não têm nenhum motivo, nem sabem por quê. Só criticar, o mais importante é criticar. Né? E quando eu vejo sacerdotes fazerem esforços, né, para levar a Santa Missa através da comunicação, alguns fazendo
né, saindo das suas paróquias, fazendo procissões, carreatas, carreatas não, né, num carro, abençoando a cidade. Eu já vi sacerdote no helicóptero abençoando a cidade, Corpus Christi com procissão, passando pelas ruas, para abençoar as pessoas, as casas. Então, meus irmãos, tem muita gente fazendo algo por você e você está só criticando. No lugar de você estar vivendo esse tempo como deveria estar vivendo, você está aí perdendo tempo julgando as pessoas, apontando o dedo para as pessoas, inclusive para sacerdotes e bispos. Quando você poderia estar levando uma palavra de conforto para quem está precisando. Talvez aquele teu vizinho do lado direito, ele está ali, tem que endoidar na quarentena, talvez quase tirando a vida, ou tirando a vida de outra pessoa. Talvez do lado esquerdo tenha um caba lá batendo na mulher dele. E você não toma uma atitude em defender, em ajudar, em zelar pela vida de alguém, e só faz criticar. Tem que ter muito cuidado, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte. Buscar. Eu vou contar um testemunho rápido, né? A gente está aqui se preparando para o Congresso Estadual, e aí o pessoal da comunicação falaram comigo umas 2 semanas atrás, e disseram assim, a gente vai precisar de você. 3 semanas atrás, né, na verdade. A gente vai precisar de você. Porque na verdade assim, eu ia fazer só uns vídeos, uma edição, umas coisas aqui de casa mesmo, né? E aí os meninos disseram assim, olha, a gente vai ter que fazer o congresso, fazer a transmissão do congresso. E aí a gente vai ter que viajar para Iguatu. Gente, Iguatu, junto com o Cariri, são Tianguá e alguns locais aí, são os locais que mais estão crescendo os casos de Covid, né? Saiu de Fortaleza está dando uma diminuída, e aí foi para o interior. E aí Iguatu está crescendo muito. E aí eu falei assim para os meninos, cara, depois que Fortaleza começa a se acalmar aqui, que tá todo mundo tentando respirar mais aliviado agora, que tá diminuindo o número de casos, apesar de que ainda tem gente morrendo, mas está tentando se acalmar essa curva. Tu tá querendo me levar pra Iguatu pra passar 3 dias no meio do quente do negócio da doença. E aí os meninos riram, brincaram, né? Cara, pela missão, né? E aí eu disse, não, pela missão eu vou, né? Eu já tava ali na catedral transmitindo as missas pela TV e tudo, no meio da pandemia, tava fazendo isso já. E eu vou, claro que eu vou. E aí quando foi essa semana, eles decidiram, né? Não, então Iguatu tá, o caos tá muito grande lá, a gente vai para Fortaleza então. Só que aí vai sair uma pessoa de Iguatu, vai sair uma pessoa de Juazeiro para vir para Fortaleza. Então o perigo é o mesmo, porque a pessoa pode vir e trazer o Covid pra gente em Fortaleza. Mas tipo, poxa, é entregar a Deus. Senhor, cuida de nós, né? A gente vai estar junto numa sala, num estúdio para fazer a transmissão do Congresso Estadual para tanta gente que vai acompanhar de casa, né, pelo nosso site. E que Deus cuide de nós. A gente vai estar trabalhando lá em nome de Deus e torcer para que nada aconteça, mas é colocar a nossa vida em risco para que você, meu querido, esteja em unidade com a renovação carismática, receba tudo que o Congresso vai trazer de bom, a vivência da palavra, enfim, a própria Santa Missa, a própria adoração, a noite carismática, as pregações. Então, a gente vai se colocar em risco para que você não corra riscos saindo de casa. Cara, eu fico muito feliz com isso. Enquanto você está chateado, triste, porque não está batendo perna, eu estou feliz porque eu estou me arriscando a minha própria vida e a minha saúde, para que você não saia de casa. E mesmo assim viva a experiência do Espírito Santo dentro da sua casa. Eu creio em Deus. E eu creio que Deus habita o teu coração. E eu creio que Ele te alcança onde quer que você esteja. E não precisa você estar dentro do templo. Porque se o templo estiver dentro de você, é nele que Deus habita.
Às vezes realmente a gente quer bater perna, a gente quer sair, quer ver as pessoas, quer conversar, e aí não percebe que o Espírito Santo habita em nós somos templos do Espírito Santo. Então, se você está preocupado só com os outros templos e você não cuida do seu, é arriscado você perder aquilo que você tem dentro de si. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Cuide do templo que é em você. Continuando aqui, o Papa fala, é o mal cristalizado nas estruturas sociais injustas, a partir do qual não podemos esperar um futuro melhor. Ou seja, o Papa diz, né, que quando esse mal é enraizado, é cristalizado nas estruturas sociais, não podemos esperar um futuro melhor. É por isso que a gente não pode, meus irmãos, se conformar com essa realidade injusta, realidade de mal. Não podemos nos conformar, porque isso tira a nossa esperança. Estamos longe do chamado fim da história, já que as condições de um desenvolvimento sustentável e pacífico ainda não estão adequadamente implantadas e realizadas. Ou seja, estamos longe do fim da história. Longe de ser aquilo que a gente poderia ser. Longe de, na minha opinião, sermos chamados de humanidade. Nós somos seres humanos, mas nós não somos uma humanidade. Por quê? Porque a gente não vive como humanos que se respeitem. Nós não vivemos como um só povo. Nós não vivemos como uma só realidade. A humanidade não é a humanidade. São várias humanidades separadas, cada um na sua. Não é para ser assim. Era para ser uma humanidade. Deus criou homem e mulher, conforme sua imagem e semelhança. Ponto, acabou. É isso. Deus criou o seu povo conforme a sua imagem e semelhança. É um só povo. Era para ser assim. E era para ser assim. Os mecanismos da economia atual promovem uma exacerbação do consumo, mas sabe-se que o consumismo desenfreado, aliado à desigualdade social, é duplamente daninho para o tecido social. Assim, mais cedo ou mais tarde, a desigualdade social gera uma violência que as corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver jamais. Aqui o Papa fala que, poxa vida, que o Papa é pop, né? Olha só que loucura. Primeiro o Papa fala, deixa eu voltar aqui para a gente ver. Primeiro o Papa fala do consumismo exacerbado, a exacerbação do consumo nos leva a uma violência. Então, por exemplo, a criança já cresce lá na escola, o menino com um sapato novo, a criança com a chinela. Aí ela chega em casa, mãe, eu queria um sapato. Aí a mãe não tem dinheiro para comprar. Aí o menino fica de olho no sapato do coleguinha, até o menino não se aguentar e pegar o sapato do coleguinha escondido. Ah, é porque esse menino nasceu na favela, ele já é ruim de nascença, é ladrão de nascença. É isso? Não, é não. É porque é um excesso de consumismo, porque o menino vê na televisão, o menino vê na internet, o menino vê não sei aonde, que tem que ter aquele sapato. E aí chega o menino no colégio e ainda faz inveja, ó, eu tenho, tu nem tem. Aí o menino fica doido, ele vai crescendo com isso na cabeça. Então é um consumismo exacerbado, que tipo assim, parece que só tem valor quem tem aquele tênis. Sabe? Só tem valor quem tem aquele carro, ou só tem valor quem tem conta naquele banco. Parece que são coisas estranhas, mas é verdade. Ah, tu nunca comeu isso? Ah, essa comida aqui, quem é... Toda pessoa tem que comer isso. Não, não é, sabe? Não existe. Esse consumismo exacerbado só leva a essa desumanização. Eu vou usar esse termo. E aí o Papa fala da violência e ele coloca assim de uma forma doce. Adocicada. Falar disso adocicadamente é difícil, né? Nem a maior corrida armamentista resolve nem poderá resolver a questão da violência. Não adianta dar uma arma para alguém para resolver a violência. Não dá. Eu estou falando isso, é o Papa que está falando. Não é porque a gente está vivendo isso no momento atual do Brasil
que eu estou falando, não. É o Papa que está falando. Está aqui, ó. Na página 51. Pega aí na 51 no PDF, que não foi o Éder que inventou e o Éder não modificou, tá? Baixa lá do site do Vaticano, aí você baixa Exortação Apostólica, Alegria do Evangelho. E aí você vai encontrar na página 51 isso. O Papa falando contra as corridas armamentistas, que jamais vai resolver a violência. Mesmo que alguém do poder diga para você que o que vai resolver a violência no Brasil é distribuir arma para todo mundo. Não é mentira dessa pessoa. Essa pessoa tem um interesse por trás. Qual é o interesse? A indústria armamentista que vai pagar, que é propina, que é dinheiro, é o que vai rolar. Mas não é verdade que armar todo mundo vai resolver o problema da violência. Não vai. Vai só agravar, vai só piorar. E tá aí o Papa dizendo. Aí vamos continuar o que o Papa diz, porque senão o tempo voa. Né? Servem apenas para tentar enganar aqueles que reclamam maior segurança. Então, armar todo mundo só serve para tentar enganar aqueles que reclamam segurança, querem mais segurança. Como se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. Meus irmãos, não é o Éder que está dizendo, e eu repito sempre, é o Papa que está falando. Não adianta ter arma para todo mundo. Ah, Éder, mas é direito. Não, não é direito não. Está aqui o Papa dizendo, ó. Como se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta que a polícia, o que a polícia faz, mais do que dar solução, criam novos conflitos e piores. Você pega, por exemplo, a polícia invade uma casa em Chorozinho, aqui pertinho de nós, e mata uma criança de 13 anos. Invade a casa e mata a criança de 13 anos. Ah, e se o menino já roubou lá na esquina? Não interessa. Leva o menino, leva para DCA e ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Não é para matar. Ninguém tem direito de tirar a vida. Isso é mandamento. Não matarás. Ah, Eder, mas eu tenho direito de ter uma arma. Para que serve a arma? Para matar. Se você quer uma arma para matar, você já está intencionado em matar. E se o mandamento diz não matarás, você já está pecando por antecipação. Parece o galo que morre de véspera. Você já está intencionado em matar. Eu quero uma arma para me defender. Como se a arma te defendesse. Se for para defender, compra um escudo. O escudo talvez defenda mais do que a arma. A arma não defende. A arma mata. A arma serve para atirar em outra pessoa. Isso não é defesa. Isso é ataque. Ou contra-ataque. Contra-ataque. Sabe aquele 2 times de futebol? Um tá atacando, aí o outro pega a bola e ataca de novo. Aquilo é um contra-ataque. Não é uma defesa. É um contra-ataque. Defesa é quando você bota um escudo na tua frente. Aí você se defende. A pessoa tá atirando e você tá com escudo. Que nem o Capitão América, né? Tá. Aí você tá se defendendo. Mas se você atira de volta, você não está se defendendo. Você está contra-atacando. Sofreu um ataque e está contra-atacando. Ah, Éder, então não existe legítima defesa. Existe um termo na lei que se chama legítima defesa. Existe. Inclusive tem lá no Catecismo da Igreja Católica também fala disso. Mas tá muito mais voltado a uma reação. Está muito mais voltado a uma reação. Por exemplo, vamos lá. Você bota a comidinha do seu cachorro de estimação. Talvez aqui alguém tenha cachorro de estimação. Aí você botou a comida do cachorro de estimação. O que acontece se você puxar o rabo do cachorro? Já fez isso? Eu acho que alguém pode ter respondido aí na cabeça imediatamente. Você vai levar uma mordida. Você vai levar uma mordida. Isso é intencional do cachorro? É defesa do cachorro? Não, não. Não é defesa. É instinto.
instinto, talvez até de sobrevivência, porque ele tá comendo e alguém de repente quis tirar daquilo que ele estava vivendo, né? Tirar o alimento dele. Então foi uma reação imediata, instintiva. Então legítima defesa ela tem a ver com reação instintiva. Por exemplo, Jesus ele diz, né, que a gente precisa dar o outro rosto para ser batido. Se alguém bate no teu rosto, o que você faz? Dá a outra face. Isso é consciência. Conscientemente você faria isso. Agora, inconscientemente, instintivamente, o que acontece se você está fazendo uma pessoa te bate, imediatamente tu tem algum tipo de reação. Alguns correm, né? De repente no assalto, tem gente que corre, tem gente que grita, tem gente que para de respirar, tem gente que desmaia, tem gente que, sei lá, sai correndo atrás do bandido, tem gente que quer bater no bandido. E tem várias reações diferentes. Uma reação instintiva é diferente de legítima defesa. De uma defesa. É diferente. Né? Por exemplo, uma pessoa vai te assaltar e você não reage e entrega os seus pertences, você está se defendendo. Que estranho, isso é defesa? Porque você está evitando que aquela pessoa faça algo maior para com você. Ou seja, que ela não atire. Tipo assim, você está obedecendo a ordem dela de entregar os seus pertences, senão ela atira. Você entrega os pertences. É uma forma de você se defender para que você não receba um tiro. Para que aquela pessoa não atire. Então você está se defendendo. Isso é defesa. Né? Então, a gente precisa entender o sentido real das palavras, o conceituação das palavras, antes de a gente simplesmente jogar no ventilador coisas que a gente nem se percebe jogar. Né? Então, meus irmãos, como o Papa está dizendo aí no PDF, veja aqui, ó, como se não soubesse que armas e repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. Quem é do interior sabe, quando acontecia de uma família alguém matar um fulano, o que vinha depois? A família do que morreu vinha matar alguém da família do cicrano. E era isso que acontecia nessas famílias do interior. Família tal matava um do fulano vinha matar os da fulano, aí ficava aquela confusão eterna que ninguém se suportava, as famílias brigadas. Né? Então, porque violência só gera violência. Então, se você quer algo diferente da violência, seja gentil, porque gentileza gera gentileza. Né? Então, a gente precisa aprender e entender isso. A gente está aqui num grupo de oração porque a gente abre a boca e diz que Deus nos ama, que nós fomos chamados a viver o amor de Deus, incondicional. E a gente ainda aceita a morte no nosso meio. Que amor é esse? A gente deveria ter um amor que gera amor. Que gera amor. E a gente pensa em matar? Que amor é esse? E a gente concorda com matar? A gente concorda com perseguir, com torturar? A gente concorda com discurso de ódio? Concorda com mentira? Denegrir alguém? Meus irmãos, a gente tem que repensar muitas coisas. Ouça a voz do Santo Padre, o Papa. Já quase finalizando aqui o nosso tempo, alguns comprazem-se simplesmente em culpar dos próprios males os pobres e os países pobres, com generalizações indevidas, e pretendem encontrar solução numa má educação que os tranquilize e transforme em seres domesticados e inofensivos. Olha, não falta hoje gente que só faça botar a culpa nos outros. Muitas vezes você é de um jeito e você culpa os outros. Eu sou assim porque o fulano não... Não, é uma escolha sua. Você é assim porque você quer. Você é assim porque é isso que você alimenta dentro de você.
Não é porque é culpa dos outros, não. Vou dar um exemplozinho que eu vejo muito acontecer, tá? Não, eu sei que tem gente que vai se incomodar, mas não posso fazer nada. Fulano fala de um determinado candidato do governo atual, por exemplo. Aí vem a pessoa que defende o governo atual e diz assim: e o governo anterior? Faça a sua defesa atual. O passado passou. Tem mais como voltar atrás. Né? Então, é como se, por exemplo, o Gilbertinho torce Corinthians, né, Gilbertinho? Gilbertinho torce Corinthians. Em 2020, Gilbertinho, vamos dar um exemplo, né? O São Paulo foi campeão mundial. Aí o torcedor do São Paulo vai fazer enxame com o Gilbertinho e vai dizer assim: aí, Gilbertinho, eu sou campeão mundial. O Gilbertinho vai dizer assim: mas eu fui campeão mundial em 2000. E aí? Isso não me atinge, não. Meu time foi campeão agora. Eu tô comemorando agora. O teu já foi. Já foi no passado. Tá entendendo? Então, tipo assim, é sempre jogar outra realidade. Jogar a culpa. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo agora, então. Um outro exemplo. Prefeito de Calcaia. Eu não vou fazer nenhuma denúncia porque eu não sei. Eu tô só chutando um exemplo, certo? É porque ô prefeito, o senhor tá roubando. Aí o prefeito vai responder: não, eu tô roubando porque o prefeito passado roubou também. Se ele roubou no passado, eu também posso. Vocês acham que tá certa essa resposta? Não, né? Não tem nada a ver. Vocês não eram pra estar roubando de jeito nenhum. E se o outro atrás roubou, deveria ter sido punido. E que seja. Né? Apesar de que não tem, a justiça não ajuda. Mas não é motivo culpar os outros. A culpa do que você está roubando não é culpa do passado que roubou também. Cada um tem a sua culpa. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um. Porque tá todo mundo saindo sem máscara, eu vou sair também. O irresponsável é você. E todo mundo. Mas não é porque todo mundo tá saindo que você tem que sair sem máscara, não. Você não é todo mundo. Se você quer ficar saudável, se você não quer também colocar em risco a saúde das outras pessoas, você tem que fazer a sua parte. E não colocar a culpa nos outros. É porque esse desgraçado desse vírus é chinês, foi a China que botou o vírus no meio do mundo. Não interessa quem botou. Interessa que nós temos que vencer o vírus. A gente só vive para botar culpa nos outros. A gente não toma nossa responsabilidade. Doença tem tudo quanto é canto. Tá lá, tem gente aí, aqui perto de nós, que não tem saneamento básico. Vive cheio de doenças os esgotos. E aí, se aparecer uma doença, não, tem que solucionar. É solucionar, entendeu? Não é simplesmente fechar os olhos, não. Isto, só para a gente terminar aqui esse parágrafo e encerrar o nosso encontro. Isto torna-se ainda mais irritante. Olha o Papa dizendo que se torna irritante. Caramba, este Papa é muito maravilhoso, né? Então, tem gente que se utiliza, né, disso para culpar o mais pobre, colocar sempre na corda mais fraca, né, e tal. E aí, isto torna-se ainda mais irritante quando os excluídos veem crescer este câncer social, que é a corrupção, profundamente radicada em muitos países, nos seus governos, empresários e instituições, seja qual for a ideologia política dos governantes. A gente vai terminar com isso hoje. Olha que loucura. O Papa parece que conhece o Brasil mais do que a gente. Né? Olha só. Isso se torna mais irritante. Eu, Éder, fico irritado com isso também, Papa. Obrigado, Papa, que não sou só eu. Isso se torna ainda mais irritante
Quando os excluídos, o cara já é pobre, já tá mal na vida, e ainda vê o Brasil ser tomado por corruptos, que fazem rachadinha, é laranja, é não sei o que, é lava-jato, sabe? É só corrupção pra cima e pra baixo. Aí você olha assim, poxa vida. Aí tu vota numa pessoa diferente porque acha que vai mudar tudo e também não dá em nada porque é só roubo, é só busca por poder. É irritante. É triste. Mas a gente tem que continuar lutando. Errou, tem que pagar. E eu tenho que buscar isso. Eu tenho que fazer a minha parte, o meu direito de ser valorizado. Né? Então, ó, seja qual for a ideologia política dos governantes, tem corrupção. Tá aqui, ó. Que a corrupção é profundamente erradicada em muitos países nos seus governos, empresários e instituições. Seja qual for a ideologia dos governantes. Meu querido, não tem governante. Não tem governante de estimação. Não tem político de estimação. A gente precisa cobrar de todos. De todos. Mesmo que você goste de um ou de outro, cobre dele. Se você gosta e votou, acredita no trabalho dele, é lícito, justo e maravilhoso. Só que cobre. Não bote uma venda nos olhos como se tudo tivesse perfeito sem estar. Faça isso não. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Né? Se você acredita em algo, louvável, mas não seja cego nem burro. Não feche os olhos como uma venda, confiando no escuro, no que aquela pessoa vai dizer, ou está dizendo, ou faz, não. Todo mundo pode errar, ninguém é perfeito. E de repente você pode ajudar, pode fazer somar, né? Então, meus queridos, estamos chegando ao final do nosso encontro. Gostaria de agradecer a todos. A gente está terminando aqui, deixa eu ver, só para deixar bem claro. Vamos começar aqui nos alguns desafios culturais. Outro tema difícil, cultura, né? Ai, meu Deus. Vamos começar o 61, tá bom? Para o nosso próximo encontro, vamos começar com 61. Nesse tema, alguns desafios culturais. É disso que a gente vai falar no próximo encontro. Certo? Então, gostaria de agradecer, desejar muita saúde, muita paz e um maravilhoso congresso para vocês. Né? Vou ter muito trabalho, mas com certeza eu vou ficar muito cheio do Espírito Santo, porque Deus vai falar muita coisa nesse congresso. E eu vou poder estar bebendo e experimentando tudo da graça de Deus lá. Vou viver quase um retiro. Eu não vou dormir em casa, eu vou dormir lá, dentro do local que a gente vai ter como QG. E aí vou estar vivendo aquela experiência lá por 3 dias. Tá? Então rezem por mim, façam esse envio da minha pessoa para esse evento também. E viva essa experiência comigo, conosco, através do nosso site rccceará.org, tá bom? Então Deus abençoe, muito juízo, muita saúde, muita paz, que Nossa Senhora nos guarde, nos direcione para o caminho da paz e principalmente que ilumine o nosso pensamento, né? Que o Espírito Santo ilumine o nosso pensamento para a gente deixar de ser tão burro e passar a ter o discernimento que o Espírito Santo nos dá, quer nos dar e às vezes a gente não quer receber. Pela intercessão dos anjos, dos santos e de Maria, nossa mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Amém, meus queridos? Então, Deus abençoe, Maria vos guarde. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.